Seja muito bem-vindo ao canal Palavra Profética. Nesse vídeo eu quero estar compartilhando um rápido estudo bíblico acerca de quais foram as causas da queda de Pedro. Nesse vídeo eu vou estar ilustrando aqui, quais as causas da queda de Pedro. Vou estar aqui mostrando para vocês que a primeira causa, da queda de Pedro foi a sua autoconfiança. Ele vai se aproximar de Jesus Cristo e vai dizer: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte, conforme está em Lucas capítulo 22, versículo de número 33. E na sequência aí desse versículo, desta passagem, Jesus Cristo vai fazer uma repreensão a Pedro e também um alerta. Outra causa aqui da queda de Pedro foi que ele dormiu quando devia ter vigiado e orado. Então isso aqui já serve de lição também para nós. Outro motivo da queda de Pedro foi que ele seguiu a Jesus de longe. Outro motivo da queda de Pedro que ele se assentou no meio dos incrédulos. Conforme está aí em Lucas 22:55, eu vou estar colocando aí as referências bíblicas para que você possa estar conferindo. Ele se envergonhou do nome do Senhor, Lucas 22:57. E por fim aqui, ele negou a Jesus com juramentos, conforme está em Marcos capítulo 14, versículos 70 e 71. Então aqui, essa que foram as principais causas da queda de Pedro: a sua autoconfiança, ele dormiu quando devia ter vigiado e orado, ele seguiu a Jesus de longe, ele se assentou no meio dos incrédulos, ele se envergonhou do nome do Senhor e ele negou a Jesus com juramento. Isso aqui já serve de lição para nós. Mas só que eu vou não só mostrar aqui as causas da queda de Pedro, mas também houve também um arrependimento. Houve também um arrependimento, E vai começar quando Pedro ele se lembra das palavras de Jesus, conforme está lá em Lucas capítulo 22, versículo de número 61, que diz assim: E virando-se o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Então, quando Pedro se lembra das palavras de Jesus, vai acontecer, ele vai aqui no versículo 62, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente, Então aqui foi um choro de arrependimento sobre o seu pecado. Ele havia negado o seu próprio mestre, então ele vai chorar amargamente, profundamente, e vai sentir peso, um pesado do seu pecado, mas vai se arrepender. E olha só o que vai acontecer, Jesus vai aparecer a Pedro, após a sua ressurreição. Jesus Cristo vai estar aparecendo a Pedro após a sua ressurreição de forma individual. E aqui eu acho algo que quando eu estava estudando achei bem interessante, que o anjo lembrou-se de Pedro. Aqui em Marcos capítulo 16, versículo de número 7. Olha só olha o que vai dizer, Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro. Olha só, se você observar, mas ide dizer, a Bíblia vai dizer assim, ide dizer ao seu discípulo. A Bíblia não diz, ide dizer a Pedro, Tiago e João. A Bíblia aqui não vai citar os 11 discípulos, porque Judas aqui já havia traído. Jesus não vai citar o nome dos 11 e Jesus não vai citar o nome dos 3, que era mais próximo dele, Pedro, Tiago e João. Jesus vai dizer assim, o anjo vai dizer assim, mas ide, dizei aos seus discípulos, os 11, e a Pedro, no singular, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis como ele vos diz. Ou seja, então aqui dá para uma lição muito importante para nós. Aqui nós vemos as causas da queda de Pedro: a sua autoconfiança, ele deixou de vigiar e de orar quando devia ter vigiado, ele negou a Cristo, ele se assentou no meio dos incrédulos, ele jurou, negou a Jesus com juramentos, e apesar de tudo isso, ele se lembrou, ele se lembrou das palavras de Jesus, houve um verdadeiro arrependimento, sobre o pecado, e aqui Jesus vai se lembrar de Pedro. Jesus vai se lembrar de Pedro por intermédio aqui dos anjos. Essa palavra aqui é muito profunda. Você talvez esteja pensando que Jesus esqueceu de você
por conta que você pecou, por conta que você está caindo no mesmo erro, mas se lembre-se, Jesus é fiel e verdadeiro para perdoar pecado e também Jesus, ele se lembra de você. Foi por isso que ele morreu na cruz do Calvário. Que esta palavra possa ter edificado a sua vida de forma poderosa, de forma tremenda, ilustrando aqui, né, as causas da queda de Pedro, como também o arrependimento de Pedro. E você pode ler lá em Atos que Pedro foi um grande homem de Deus, né, depois ali do dia do Pentecostes. Então, seja edificado por esta palavra, que o Deus de Israel possa abençoar poderosamente a sua vida, a sua casa e a sua família. Lembre-se disso, Jesus, tem uma frase de, se eu não me engano, de Charles Finney, ou de Spurgeon, que diz: a voz do pecado pode falar alto, mas a do perdão fala mais alto ainda. Lembre-se disso, Jesus, ele tem o verdadeiro perdão para a sua vida. Seja edificado por esta palavra, em nome de Jesus.